Hello Job Seekers, bem-vindo a mais um conteúdo da série Aprove na Entrevista de Emprego em Inglês com menos de um dia de preparação. Eu sou Elaine Florencio, especialista no treinamento para entrevistas de emprego em inglês, e hoje eu vou trazer um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Como escrever o seu inglês no currículo de uma forma mais atrativa. É isso mesmo, né? Eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, por isso que eu venho trazer esse conteúdo aqui para você. Se você está pensando em se candidatar em uma vaga em uma multinacional, você sabe que você vai precisar explicar antes mesmo, né, de você ser chamado para entrevista sobre o seu inglês. Então isso é muito importante, você saber como colocar o seu inglês no currículo e até mesmo, né, como você pode preencher aquelas fichas de candidatura dos sites das empresas, né? Eu sei que muitas vezes é uma coisa mais técnica, mais objetiva, você só tem que marcar algumas opções lá, mas muitas vezes tem lá um campo para você escrever mais alguma coisa, né? Escrever mais alguma informação. Então, é importante que você saiba o que você pode escrever lá de maneira estratégica, de modo que você possa passar realmente a realidade do seu inglês. Então, muitos candidatos têm dúvida de como fazer isso, e eu vou explicar como é que você pode fazer isso. Mas antes de eu explicar, eu queria comentar sobre os 3 principais erros que eu vejo muito aí o povo cometendo no currículo sobre o seu inglês e que pode queimar as suas chances de ser chamado, né, para aquele processo seletivo, né? Então eu treino muito as pessoas que se preocupam muito, né, sobre as melhores estratégias para elas passarem nas entrevistas e tudo mais. Mas se você, né, na candidatura também não for estratégico, você sequer vai ser chamado, né, para essa entrevista de emprego em inglês. Então, se você quer não correr esse risco, né, de ser eliminado antes mesmo de ser considerado para a vaga, então é importante que você saiba como você pode descrever o seu nível de inglês no seu currículo. E aí eu vou explicar, mas antes eu queria, como eu já falei, falar sobre alguns erros que eu vejo muito povo cometendo. Então, qual é o primeiro erro que eu vejo muito nos currículos quanto ao nível de inglês? Mentir sobre o seu nível. Não faça isso. Não minta no seu currículo sobre o seu nível de inglês. Não escreva lá o nível de inglês que você não tem. Eu até entendo por que as pessoas fazem isso, né? Eu acho que assim, uma razão para as pessoas fazerem isso, às vezes, é tentar a sorte, né? Então, eles pedem inglês fluente. Eu sei que o meu inglês não é fluente, mas vai que eles ficam tão impressionados, né, com as minhas qualificações, com as minhas competências, que eles podem até me dar uma chance, de repente, aí, né, fazer vista grossa quanto ao meu inglês. Olha, eu acho isso uma estratégia muito perigosa. Por quê? Primeiro, você pode acabar se queimando, né? Porque se o recrutador perceber que você mentiu no seu currículo, ele vai eliminar você não só desse processo seletivo, mas ele vai eliminar você da vida dele, né? Então, se de repente ele pode vir a te considerar para uma outra oportunidade, ele já não vai mais considerar, porque ele percebeu que você mentiu no currículo. E olha, isso vem à tona. Eu sei porque eu tenho experiência também com processos seletivos e na hora de passar o relatório dos candidatos, né, eu vejo muitos gestores comentando: poxa, mas é sério que o inglês desse candidato é assim? Nossa, mas ele colocou no currículo que ele era avançado, que ele era fluente, né? E aí, infelizmente, não é bem assim, né? Então, é muito perigoso você colocar um nível de inglês que você não tem, porque você quer tentar a sorte. Eu acho, né, uma estratégia muito perigosa. Uma outra razão para as pessoas também acabarem mentindo ou não, né, sendo fiéis à realidade do seu próprio inglês no currículo é que algumas pessoas acreditam que as empresas pedem o inglês sem realmente ser necessário, né? É como se fosse uma peneira, né? Olha, eu não posso discordar disso porque, de fato, algumas empresas fazem isso, né? Elas colocam o inglês no processo seletivo, às vezes como um elemento eliminatório, e no dia a dia a pessoa acaba realmente não usando o inglês. Mas não dá para saber disso antes de você conseguir a vaga. Então, para você não correr o risco de fazer uma besteira dessa, né, de repente falar que tem inglês fluente e aí na hora da entrevista a pessoa pergunta para você let's talk in English now e você né? Então, assim, você não vai querer passar esse vexame. Então, eu sei que existe, sim, essa coisa, né, das empresas pedirem o inglês. Né? Algumas pessoas acreditam que as empresas peçam o inglês, né, para de repente ter um funcionário, né, mais preparado para uma oportunidade futura. Às vezes a empresa está olhando para frente, né? Ela pode até pensar, nessa posição agora,
né, realmente não vai precisar do inglês, mas lá na frente pode ser que precise. Então eu quero já ter um funcionário preparado. Então pode ser também uma possibilidade. De qualquer maneira, é importante que você escreva no currículo de fato o que é verdade sobre o seu inglês. Então isso é um erro muito comum, as pessoas não colocarem lá verdadeiramente qual é o seu nível de inglês no seu currículo. Um outro erro também que é muito comum, e aí é falta de conhecimento mesmo, e eu venho esclarecer isso para vocês. Muitas pessoas se baseiam, né, no seu nível de inglês com características que elas fazem bem, que não são necessariamente as características que a empresa quer. Vou dar um exemplo. Então você tem aí um nível de leitura avançado, o seu nível de leitura em inglês é avançado. Então você pensa, então é isso que eu vou colocar no meu currículo, porque isso é o que eu tenho de melhor. Só que a maioria das empresas, eu acredito que quase todas, né, quando elas colocam lá na vaga, né, a descrição da vaga, que elas querem inglês fluente, elas estão se referindo à produção oral. É isso mesmo. Se houver algum caso em que a empresa exija um nível de inglês para uma atividade específica, o que eu costumo ver é que as empresas realmente colocam isso lá na descrição da vaga. Por exemplo, como às vezes eu vejo, né, inglês avançado para leitura de contrato. Aí eles colocam lá. Então eles querem saber se a pessoa consegue fazer aquela habilidade. Mas quando eles não colocam nada, né, a grande maioria das vezes, eu acredito que quase 100% das vezes é porque eles estão se referindo à produção oral, o seu nível de produção oral. Então, quando você for colocar o seu inglês no currículo, pensa na sua produção oral como uma referência para você escrever o seu nível de inglês lá, tá bom? Então, não se iluda, por exemplo, com o que está escrito na capa do seu livro do curso de inglês, né? Tem gente que acha que o nível que ela tem é o que está escrito na capa do curso de inglês. Ah, na capa do meu livro está escrito avançado. Então esse é meu nível de inglês, vou colocar lá no meu currículo. Só que não é assim não, né? O inglês avançado tem que estar refletido na sua fala. O inglês fluente tem que estar refletido na sua fala, sem esquecer que isso necessariamente vai ser cobrado na hora da entrevista, tá bom? Então isso é muito importante, né? Então, se eles pedem o inglês fluente, é porque eles vão testar isso na hora da entrevista. Então, para você não passar sufoco, você precisa ser verdadeiro lá, tá? Eu já vi alguns alunos, por exemplo, se candidatando a vagas que pediam inglês avançado, mas deixando bem claro no currículo que as pessoas tinham um inglês intermediário. Mesmo assim, eles foram considerados para a vaga, né? Para uma triagem inicial, e eles foram verdadeiros. Olha, eu sei que essa vaga pede um inglês fluente, avançado, mas eu tenho um inglês intermediário, mas pode ser que eu consiga, né? E aí é melhor assim, gente, é melhor ser verdadeiro e não mentir. Tá bom? Então, nesse segundo ponto, né, no segundo erro comum, não escreva o seu nível de inglês da sua habilidade de escrita ou da sua habilidade de leitura, se não for uma exigência específica da vaga. Se você quiser colocar lá, de repente, pode ser, mas você não tenha somente isso como referência, tá bom? Um terceiro erro é a pessoa que não sabe bem qual é o seu nível de inglês e coloca lá no currículo que tem inglês básico. O que é inglês básico, gente? Inglês básico para mim não é nada. Porque o que é básico para mim não é básico para você. O que é básico para a empresa, né? Então, assim, é muito perigoso, né? Eu costumo brincar e eu falo que quem fala que tem inglês básico é porque não sabe o próprio nível. Então, fala aí, em algum momento da minha vida eu estudei inglês, então eu tenho esperança que aquilo sirva para alguma coisa. Então, eu vou falar que é o inglês básico para ver se, né, eu consigo alguma coisa. Mas não faça isso não, tá? Não coloca lá que você tem o inglês básico sabendo que a vaga exige um inglês mais desenvolvido, que seria o inglês avançado, fluente, tá bom? Não coloca isso. O que você precisa saber? Você precisa entender qual é o seu nível, não é verdade? Se você não entender qual é o seu nível, você até não vai conseguir melhorar. E aí, esse aqui é um ponto interessante, né? Quando a gente tenta entender qual é o nível de inglês, a gente tenta também traçar uma trajetória para você melhorar e chegar ao seu objetivo. Então, saber qual é o seu nível de inglês atual, principalmente relacionado ao seu objetivo, que é aquela vaga incrível na multinacional, né, para você usar o inglês no dia a dia, é importante para você, entendendo qual é a sua deficiência, você traçar um planejamento para você chegar nesse objetivo e ser aprovado na sua entrevista de emprego em inglês usando as estratégias certas. Agora vamos para o que todo mundo quer saber. Tá bom, como é que eu escrevo o meu nível de inglês no currículo? Como é que eu faço isso? Então vamos começar primeiro pela questão do nível.
Qual é o seu nível de inglês atual? Não sabe? Então é bom você procurar saber. Então, existe um grande problema nessa questão do nível de inglês, é que as pessoas acham, por exemplo, que fluente é um nível de inglês. Né? Nível de inglês fluente é muito comum, né? Acabou virando aí uma expressão comum, mas eu, como professora de inglês profissional dessa área, né, especialista, eu posso dizer que inglês fluente não é o nível. Sabe como é que eu provo isso para você? Nos exames internacionais, nas classificações, lá na classificação dos níveis, né, dos resultados das pessoas que fazem o exame, não tem nenhum resultado lá que use a palavra fluente ou fluência. No caso, o inglês, né, os resultados saem em inglês, é fluency. E eu já procurei, tá, gente? Eu já fui lá, falei, não é possível. Fui lá procurar nos resultados, né, nos parâmetros, né, eles estabelecem lá os parâmetros dos níveis, e nos parâmetros eu li tudo, não tinha a palavra fluency. Por quê? Porque fluência é uma percepção, né? Então, assim, as pessoas, assim, poxa, ela fala com bastante naturalidade, ela é fluente, mas ela pode estar falando com bastante naturalidade e ser um bom intermediário, sabia disso? Até um nativo pode não ter fluência em um determinado assunto porque ele não domina. Imagina aí uma mulher, né, que não gosta de esportes, né? Existem muitas mulheres que amam esportes e amam futebol, mas eu, por exemplo, sou uma mulher que não curto muito futebol, entendo nada de futebol. E eu sou fluente em português, correto? Se eu for conversar sobre futebol com o meu filho, por exemplo, que entende muito de futebol, eu não vou ser fluente, eu vou ficar travando toda hora, porque eu não vou saber os termos, eu não vou saber falar nada de futebol, acho que eu só sei falar jogador e bola. Então, essa coisa de fluência é muito relativa. Então, quando você for tentar classificar o seu nível de inglês, faz o seguinte, procura um profissional ou então faça uma prova, tá? Uma prova que tenha uma avaliação oral, tá bom? Não adianta você fazer uma prova na internet com múltipla escolha e aquele resultado que sair lá ser o seu resultado do seu inglês, tá bom? Então, assim, se você fez uma prova de múltipla escolha na internet, que geralmente testa gramática e vocabulários básicos, e você recebeu um nível lá, um resultado, então aquele nível, aquele resultado é do seu inglês gramática, é do seu inglês vocabulário na leitura ou na escrita, tá? Para você avaliar o seu nível de inglês na oralidade, você precisa ter uma avaliação com uma pessoa que te ouça e que fale para você, olha só, e aí a pessoa vai apontar as características. Então, se você quiser pesquisar mais sobre o assunto, existe, né, realmente um código de níveis, né, que se chama Common European Framework, né, o CEFR, em que você vai ver lá a classificação dos níveis. Então, só para você ter um exemplo, tem o beginner, né, o beginner é aquela pessoa que nunca estudou inglês na vida, né, que mal sabe um The Books on the Table, nunca teve contato com a língua, então essa pessoa vai ser classificada como beginner. Existe o A1, por exemplo, que é o que a gente chama mais ou menos de elementary, é aquela pessoa que teve contato com a língua, né, aprendeu uma coisa ou outra, ela até de repente consegue falar informações pessoais, né, ela consegue de repente falar o seu nome, telefone, uma coisa ou outra sobre ela, mas quando começa, por exemplo, a ficar mais complexo, né, ela já não consegue falar, não consegue mais formar frases. Tem, por exemplo, o nível A2, que é o que a gente chama de pré-intermediário. É uma pessoa que já consegue se comunicar, já consegue falar muitas coisas, mas ela não tem estruturas verbais muito bem desenvolvidas e aí ela acaba tendo falhas na comunicação, tá? E tem o nível intermediário, que é o nível, assim, de mais frequência, né? Inclusive, às vezes, representa um fantasma na vida dos alunos, né? Tem muita gente que para no nível intermediário e não consegue avançar. Então, o nível intermediário de inglês, né? Para quem faz entrevistas de emprego em inglês, é um bom nível para você conseguir se preparar de maneira estratégica e conseguir passar bem uma entrevista de emprego em inglês, sabia disso? Então, o nível intermediário é aquela pessoa que já consegue se expressar, já consegue falar sobre a sua rotina, sobre as suas opiniões, o que ela fez, o que ela faz, né, com um vocabulário satisfatório, mas que tem ainda alguns probleminhas, né, quando a demanda da comunicação fica mais complexa. Ela se limita aí quando a demanda fica mais complexa, né, no sentido de usar estruturas mais elaboradas, né, tempos verbais mais avançados. E por aí vai, né? Depois o intermediário seria o B1, né, e aí depois tem os outros níveis lá. Então, se você quiser realmente saber qual o seu nível de inglês, então você procura um profissional para fazer essa classificação,
tá? Para você, se você quiser realmente colocar lá no seu currículo que você tem esse nível, tá? Então, digamos que você esteja no intermediário e queira colocar lá nível de inglês B1. Então, seria legal também colocar intermediário B1, porque de repente o recrutador ou a pessoa, né, o gestor responsável por aquela vaga, ele pode não entender esse código. Não é todo mundo que tem familiaridade com esses códigos. Então, você pode colocar intermediário B1, contanto que realmente seja o resultado de uma avaliação ou que você já saiba mesmo, né? De repente você está fazendo o curso de inglês e no seu curso de inglês, né, aquele nível é o nível B1, mas aí você procura se informar também direitinho com o seu professor, com a sua instituição, se realmente aquilo corresponde ao nível B1 para você não errar, tá bom? Agora, uma outra opção muito interessante que eu dou para quem quer escrever o seu nível de inglês no currículo é escrever o que você consegue fazer em inglês. Então, digamos que você viu lá na descrição da vaga que eles pediram inglês fluente. E aí você não tem certeza se o seu inglês você até acha que você é fluente ou você acha que você se comunica bem, mas você não tem, de repente, certeza se você vai atender aquela demanda daquela vaga. Então, por um lado, você não quer dar uma falsa impressão do seu inglês, por outro lado, você também não quer perder aquela oportunidade, né? De repente, pode ser que aquele inglês que você tem seja suficiente. Então, que tal, e essa é uma ideia que eu dou, que tal você escrever no seu currículo o que efetivamente você consegue fazer com o seu inglês? Então você pode falar assim, nível de comunicação oral eficiente, como por exemplo, com conversa com investidores, com apresentação de números, reuniões de negociações, compras com fornecedores. Então, se você já teve experiências profissionais com o seu inglês, coloca lá no currículo que eu acho que vai ser muito legal, né? Então, digamos que no seu emprego anterior, você tenha conversas com investidores, né? Que você tenha reunião aí com clientes internacionais, ou que você realmente faça coisas em inglês no seu trabalho. Escreve lá tudo em inglês, até assim, envio de e-mails em inglês, né? Para clientes internacionais. Então eu acho que vale super a pena escrever lá no currículo o que você consegue fazer com o seu inglês, até mesmo para quebrar essa coisa da percepção, né, de fluência, da percepção de nível, né? Cada um acha que fluência é uma coisa. Então vamos ser objetivos. Eu consigo fazer isso, isso, isso e isso em inglês. Então a pessoa vai ver assim, olha só, no trabalho anterior dele ele fazia reuniões. Então você conduzia as reuniões, você participava das reuniões. Também é legal colocar isso, porque às vezes a pessoa só participava de maneira passiva e aí dá a impressão errada de que a pessoa conduzia reuniões em inglês. Mas se você de fato conduzia reunião em inglês, é uma ótima você colocar lá, né? E vale super a pena descrever o que você consegue fazer e principalmente nos empregos anteriores, né? O que você já fez. Então, de repente, no seu emprego atual, você não usa nada do inglês. Você está se candidatando a uma vaga em que você vai ter que usar o inglês no dia a dia. Mas você, sei lá, 5 anos atrás, trabalhou para uma empresa em que você usava o inglês. Mesmo sendo uma experiência passada, vale super a pena, porque você já teve aquela experiência, né? Então, mesmo que de repente o inglês possa estar enferrujado, mas aquela experiência até intercultural, né? Pode valer super a pena. Então, é uma dica que eu dou. Então, você não está certo quanto ao seu nível de inglês, não quer se arriscar e colocar lá uma coisa que não é verdade, causando uma falsa impressão, ou não querendo perder uma oportunidade, escreve lá como é que você se vira no inglês, o que você faz, tendo sempre como referência, claro, a produção oral. Mas também, se você quiser deixar claro que você teve muita experiência com leitura avançada, até mesmo com escrita, né? Escrita de relatórios em inglês, relatórios técnicos em inglês, vale a pena botar assim tudo que você consegue fazer, porque está dentro das suas qualificações também, né? As pessoas precisam entender que o inglês, ele é um ponto de desenvolvimento, né, profissional também, né? Da mesma maneira como você precisa se atualizar, né, nos outros conteúdos da sua área profissional, você também precisa se atualizar com o inglês e manter o contato com a língua, porque é um elemento importante na sua carreira e na execução do seu trabalho, se você estiver realmente querendo trabalhar para uma multinacional, para uma empresa que tenha esse tipo de trabalho, né? Então, é uma experiência incrível e vale super a pena você tentar se candidatar a essas vagas e conseguir um emprego nesses tipos de empresa, né? Vamos falar agora sobre outra questão também que tem, meu Deus, o pessoal tem muita dúvida disso, né? Coloco ou não coloco lá
no meu nível lá no meu currículo, né, os meus certificados de inglês. Bem, vamos lá, vamos falar sobre certificados de inglês no currículo. Esse certificado é um certificado validado por uma instituição internacional, como por exemplo, Cambridge, é um exame internacional validado como TOEFL, como IELTS. Se não, se for, por exemplo, o certificado do seu curso de inglês, né, depois que você completou 3 anos, eles te deram um papel escrevendo certificado, né? Você fez 3 anos de inglês. Então, assim, se for de uma instituição renomada, que tem como propósito avaliar o inglês das pessoas, né? Vale a pena botar sim, mas também depende de quanto tempo você fez, né? Se você fez esse exame internacional que te colocou lá no nível, por exemplo, sei lá, B2, C1, né? Há 10 anos atrás e ficou 10 anos sem usar o inglês, eu acho que vai ser ruim para você, porque eles vão ver lá, nossa, ela tirou o certificado do nível C1, que é avançado, mas você está há 10 anos sem usar o inglês, é bem provável que o seu inglês tenha dado aí tenha retrocedido aí, né? Então é bom você entender como está o seu inglês agora. Se o seu certificado internacional é recente, né, tem aí 1 ano, 2 anos, 2 anos eu até acho muito. Depende, se nesses 2 anos você ficou usando a língua ativamente, vale a pena sim. Agora, se você está enferrujadaço e quer usar o seu certificado para impressionar, toma cuidado, porque o que vai impressionar é a sua performance oral na entrevista em inglês, tá bom? O certificado pode te ajudar a te tornar um candidato mais, né, atraente para aquela vaga. Mas não vai fazer o trabalho por você não, tá? O papel não vai fazer nada se você, na hora lá da entrevista, não colocar o seu inglês para funcionar. Então, se você tem certificados do cursinho de inglês que você fez, não coloca não, porque não quer dizer nada. Só vai encher linguiça e também pode ser um tiro no pé. Digamos que você tenha feito aí 5 anos de um determinado curso famoso, você tem lá um certificado bonitinho, não, faço questão de botar. Mas você ficou um tempo sem usar o inglês, então você vai acabar criando uma expectativa. Então o recrutador vai olhar, nossa, ele fez 5 anos nesse curso aqui, esse curso aqui eu sei que é bom, então eu acho que o inglês dele deve ser avançado. Aí na hora da entrevista ele começa a falar com você e você... E ele falou que ele estava naquele curso e não tem... Então assim, ou eles vão achar que você está mentindo, ou eles vão achar que você tem muita dificuldade com a língua, né? Porque você fez tantos anos de inglês e não conseguiu desenvolver ainda. E às vezes não é isso, às vezes é porque você realmente ficou sem usar. E não adianta, gente, ficar sem ter contato com a língua, sempre, né, você acaba realmente perdendo um pouco daquele desenvolvimento que você tinha quando você estava ativamente usando a língua. Então, reforçando, certificado só se fizer sentido. Por exemplo, se for um certificado recente, se realmente for equivalente ao seu nível de produção oral atual, ou até mesmo se for uma exigência da vaga mesmo, né? Para vagas no exterior, né? Muitas vezes eles pedem um exame internacional. Então, se for de repente um pré-requisito, é óbvio que você vai botar. Do contrário, se for apenas porque você acha que aquilo vai impressionar, pode ser perigoso, porque pode causar uma expectativa e pode não estar sendo equivalente com o seu inglês atualmente. Tá certo? Então, outro ponto. Vamos agora, né, a algumas dúvidas que as pessoas têm do que elas devem fazer. De vez em quando as pessoas me fazem algumas perguntas em relação ao inglês no currículo e eu anotei aqui algumas dúvidas e vamos lá. Algumas pessoas me perguntam o seguinte: eu fiz 5 anos, 6 anos, sei lá, no inglês tal quando eu era adolescente. Vale a pena botar isso no currículo? Vale a pena botar que eu estudei inglês muitos anos? Olha, eu acho que eu já até falei isso anteriormente. Se você estudou durante muitos anos em um curso de inglês, isso não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é na hora da entrevista, é na hora da prova. De repente eles vão até... Tem algumas empresas que aplicam, né, uma prova escrita, se for a exigência da vaga. Mas o que vai valer é na avaliação. Aquele papel não vai dizer nada. Então, de repente, uma pessoa que nunca, de repente, estudou inglês formalmente, mas que desenvolveu porque estudou sozinha, porque morou fora, né? Ela pode ter um desempenho muito melhor do que, de repente, você que fez 10 anos de um curso muito conhecido, muito famoso, muito caro. Então, não adianta, tá? Eu acho que não tem muito sentido você colocar lá
o tempo que você fez de curso de inglês. Eu acho que não faz sentido. Vale mais sentido sim, se você souber formalmente qual é o seu nível e se você, como aquela sugestão que eu dei, escrever o que você consegue fazer. Eu consigo me comunicar oralmente de maneira muito confortável, se você se considera fluente, né? Há a polêmica da fluência no seu nível, mas né, é uma língua, acho que o pessoal acaba se entendendo, né? Então já virou aí uma maneira de se comunicar sobre o seu inglês, já falar que você é fluente. Então se você se considera fluente, pode escrever lá. Mas eu, particularmente, a minha opinião pessoal é que não vale a pena você colocar lá o tempo de curso que você fez em inglês, não. De repente, assim, só vale a pena se você quiser provar que você investiu no seu desenvolvimento. Aí tudo bem. Mas é aquela coisa, somente se o seu nível estiver equivalente àquele tempo que você investiu, tá bom? Se for dessa perspectiva de querer mostrar, eu investi no meu inglês, olha só, eu fiz 5 anos desse curso caro, isso quer dizer que eu sou um profissional que eu estou sempre investindo em melhorar. Aí eu acho que até vale a pena, mas sem se comprometer, se você não tiver mais aquele nível, então é melhor não colocar, tá bom? Outra dúvida aqui. Se você estiver fazendo o curso no momento, se eu estou fazendo o curso, vale a pena botar que eu estou fazendo o curso? Isso aí pode ser, acaba sendo uma via de mão dupla, né? Por um lado, pode ser legal porque vai mostrar que você está investindo no seu desenvolvimento, né? Mas dependendo de quanto tempo você faz curso, também pode se comprometer, porque digamos que você naturalmente tenha muita dificuldade com a língua e você está fazendo aula há 2 anos num determinado curso e de repente o recrutador conhece esse curso, sabe que o trabalho deles é bom, né? Ou então já estudou lá, aí ele vai, ele está há 2 anos, ele deve já falar um inglês bom e de repente você está há 2 anos, mas você de repente faltava muita aula, teve que reiniciar os ciclos. E aí você ainda não está no nível de inglês que você estaria, de repente, se você estivesse fazendo 2 anos firme. E aí vamos voltar naquela história, você pode causar uma impressão negativa. Então, né, só coloca o tempo de inglês do seu curso, se você estiver fazendo o curso, se você tiver o objetivo de mostrar que você está investindo no seu desenvolvimento, né, mas toma muito cuidado para não causar novamente, né, para não criar aí uma expectativa. E assim, tem gente que realmente não prefere, né? Não prefere botar. Tá estudando sim, mas ele tá estudando para melhorar, tá bom? Então, às vezes também, né, algumas pessoas querem dizer que colocam lá, né, que estão fazendo o curso de inglês no currículo, querem dizer que estão fazendo porque elas, de repente, querem passar a impressão de assim, eu posso não estar preparado agora, mas olha só, já estou estudando e eu vou estar preparado, né? É uma estratégia, né? Não sei se cola. Eu não sei, se eu tenho essa demanda agora e você ainda está se preparando, né, eu não vou considerar você como um candidato atrativo, não. Né? Mas cada caso é um caso, né? Pode ser que a vaga não tenha efetivamente a necessidade do inglês agora e pode ser uma possibilidade, aí vale a pena. Mas assim, sempre naquela coisa, você tem que ter conhecimento da vaga, você tem que ter conhecimento de como o inglês efetivamente vai ser usado, se é realmente uma demanda, né, do momento ou se vai ser uma demanda futura, isso vai variar muito, tá bom? Agora, para finalizar, essa coisa de você parar para pensar no seu inglês, como escrever no currículo, identificar o seu nível, identificar o que você precisa fazer para chegar no nível da vaga. Isso tudo é um exercício incrível, sabe por quê? Porque é a oportunidade que você pode estar precisando para dar os passos até você conseguir estar no nível de inglês da vaga, daquela vaga que você sonha para aquela empresa multinacional incrível que vai alavancar a sua carreira. Então, esse exercício reflexivo de pensar aonde você está e aonde você quer chegar, ao escrever isso no seu currículo, é uma oportunidade muito legal que você tem, até mesmo para você tomar uma decisão na sua vida e pensar, eu quero me preparar para estar pronto para uma entrevista de emprego em inglês e ser aprovado na entrevista de emprego em inglês. Então, eu preciso desenvolver o meu inglês. Então, isso é muito importante, né? Você fazer o seu currículo, escrever o seu inglês no currículo, é uma oportunidade que você tem
para você se preparar, para você estar pronto, para quando aquela oportunidade bater na sua porta, você pensar, aquele caminho que eu trilhei, quando eu identifiquei lá atrás, quando eu estava fazendo o meu currículo, eu identifiquei que o inglês era algo que me impedia de desenvolver na minha carreira, então eu corri atrás, e aí passou o tempo, agora a minha oportunidade chegou porque eu me preparei. Então, fazer esse exercício de pôr o inglês no currículo também pode ser um exercício reflexivo para te ajudar a atingir os seus objetivos. Então, pessoal, é isso. Esse conteúdo foi para você que quer se candidatar a uma vaga de emprego que exija o inglês, mas não sabe como colocar o inglês no currículo. Então, as dicas que eu dei aqui são para te ajudar a não só colocar uma visão mais realista do seu inglês no seu currículo, né, para não passar uma versão, né, que não seja real e que também te torne um pouco mais atrativo quando você descreve exatamente o que você consegue fazer em inglês, mas também para você entender como você está e o que você precisa fazer para se preparar e ser aprovado na sua entrevista de emprego em inglês. Então esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado você e até a próxima!